Então, nesse vídeo eu vou estar fazendo a apresentação do meu curso de C# completo. Crie seu próprio framework. Antes de iniciar o assunto do curso, eu quero falar um pouquinho sobre o que é um framework. Um framework, ele é alguma coisa que você já pode deixar mais ou menos organizado, né? Você já pode deixar pronto, certo? E que a partir de determinado ponto você vai criar diversas outras coisas. Por exemplo, quando eu comecei a programar, né, há mais ou menos 10 anos atrás, todo o sistema que eu ia fazer, eu criava um login, eu criava uma tela de splash, eu criava um formulário de menu, eu criava funções para verificar campos, para verificar valores. Então eu fui unindo tudo isso em um único projeto. E cheguei à conclusão de que eu podia deixar alguma coisa já pronta e depois, quando eu fosse fazer vou fazer um sistema de controle de estoque, eu partia daquele ponto ali e criava o meu controle de estoque. Vou fazer um cadastro de pessoa, a partir daquele ponto que já estava pronto, eu fazia o cadastro de pessoa. Então é isso que eu vou te mostrar nesse curso. Então eu vou inicializar aqui a execução do projeto só para você ver o que você vai aprender a criar. O projeto ele vai iniciar-se com uma tela de splash, certo? Que nada mais é do que essa tela aqui, ó, inicial, com a barrinha tá sendo preenchida. E depois ele vai abrir aqui a tela de login. Banco de dados, nós vamos utilizar o Firebird, tá? Firebird na versão 2.5 é o que eu vou utilizar nesse curso. Uma coisa interessante, olha só. Temos aqui o login, certo? Eu fiz aqui um usuário lá no banco de dados. Criei aqui, ó, ele aparece essa tela de mensagem de sucesso, que eu vou te mostrar também como criar. Aqui aparece o nome do usuário e uma mensagem de boas-vindas. Ao clicar aqui em sair, ele vai abrir o nosso menu. O menu, eu tentei fazer ele semelhante a um layout de páginas web, certo? Aqui em cima, ó, nessa área, um espaçozinho para você colocar uma logomarca, uma imagenzinha da empresa, sei lá. Aqui seria o título da aplicação, que vai ficar centralizado. E aqui os botões de comando, minimizar, maximizar e fechar, certo? Do lado esquerdo é onde a gente teria os nossos menus, né, de navegação. E aqui no meio é um espaço onde você poderia estar criando dashboard, estar colocando logomarca da empresa, colocando alguma coisa aqui, seria a parte de conteúdo, certo? Aqui embaixo, ó, vai o nome do usuário que está logado e aqui à direita a data e a hora atual, sendo que será atualizada em tempo real, certo? E o que eu quero te mostrar nessa aplicação? Deixa eu fechar ela aqui para você entender o porquê que eu resolvi desenvolver um framework. Nós temos aqui, ó, o formulário de configuração de dados, tá? Quando você vai levar esse projeto para um computador de uma outra pessoa, você vai poder fazer a configuração dos dados a partir aqui desse formulário. Quando ele não conseguir se conectar com o banco, ao invés de abrir o login, ele vai abrir aqui esse formulário aqui, certo? Para a gente estar escolhendo o caminho do banco, colocando aqui o servidor, colocando a porta e fazer a configuração. Vou te mostrar também como criar esse formulário para erros. Nós vamos ter o formulário de login, que eu já mostrei. Vamos ter o formulário de... Ok, olha só, o formulário você vai poder facilmente depois mudar cores, ó. Basta pressionar F4, vir aqui na propriedade Backcolor, escolher a cor, olha só. É muito simples, então a minha ideia é deixar um projeto já mais ou menos pronto e que depois a gente abre ele e só faz as mudanças, ó. Só muda as configurações e cria um novo sistema a partir daquela configuração, ok? Continuando aqui, depois do formulário de login, nós vamos ter o formulário de OK. Você pode trocar essa imagem, você pode trocar a cor da forma que você quiser. Temos também o formulário de pergunta, que é para quando precisar fazer uma pergunta ao usuário, onde ele vai clicar sim ou clicar não, como por exemplo, se deseja excluir um registro, se deseja alterar um registro. E temos o formulário principal, que é esse daqui, que eu vou te ensinar a criar tudinho. Uma coisa também que eu quero que você saiba é o seguinte, o mais importante desse projeto, na minha opinião, são esses controles aqui, ó. Eu vou te mostrar como criar esses controles.
Por que criar controles se o Visual Studio já tem uma gama gigantesca de controles? Olha só, vou te mostrar o seguinte. Quando eu for trabalhar com um campo do tipo moeda, eu vou adicionar esse controle. Olha só que simples. Eu só vou adicionar ele. Olha só, vou adicionar mais um aqui. Só isso, eu não vou fazer mais nada. Vou executar para você ver qual o efeito disso na hora que a gente tiver trabalhando aqui com o nosso sistema depois de já pronto, tá? Você vai ver que a gente vai ganhar um tempo gigantesco, porque a gente não vai mais precisar se preocupar com nada. Olha só, aqui se eu pressionar letras, ele não vai aceitar, certo? Se eu pressionar números, ele só vai aceitar números no caso de 0 a 9 e a vírgula. E ele só vai aceitar também uma única vírgula, tá? Se eu estou pressionando aqui, mas ele não aceita. Quando eu sair desse controle, olha só, ele já faz a formatação para mim como moeda. E depois de pronto, o que eu preciso fazer? Nada. Você só pega o controle aqui na caixa de ferramentas e adiciona. Eu vou adicionar agora um TXT comum, que é apenas um textbox. Eu vou adicionar um para celular, certo? Vou adicionar também um para CEP, para você ver que apenas adicionando ele, certo? Aqui, ele já vai ter toda a configuração. Ó. Vou adicionar para o CNPJ, deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho, certo? Vou adicionar para o CPF, vou aumentar também um pouquinho. E vou adicionar para o telefone, ó, a data, vou adicionar também para a data com as barras. E eu já vou te mostrar o funcionamento de cada um desses controles, ó. A data live, eu vou te explicar a diferença de uma data e outra. Adicionar aqui o TXT número e vou adicionar também o TXT telefone, ok? Então, vamos executar o nosso projeto agora para você ver que a gente não vai precisar escrever absolutamente nenhuma linha de código, tá? A gente já criou os nossos controles na criação do framework. Nesse curso, eu vou te ensinar a criar todos esses controles. Primeiro ponto, perceba que cada um deles vai ficando azul quando o cursor do mouse está dentro deles, ó, o cursor da digitação. Isso é um efeito que a gente vai adicionar também. Esse aqui, que é o moeda, ó, ao sair, ele faz a formatação. Esse outro aqui, ele é moeda também. Esse aqui, ele é para texto, certo? O TXT, ele vai aceitar letras, número, qualquer coisa. Esse daqui, ó, ele é para telefone celular, então ele só vai aceitar números e à medida que você vai digitando, ele já vai colocando a formatação, ok? Próximo aqui, ó, é para CEP, ele só vai aceitar a formatação relacionada a CEP. Quando chegar no final, ó, ele já bloqueia, ele não deixa mais entrar. Próximo aqui, ó, é o CNPJ. A formatação padrão do CNPJ não aceita letras, só aceita números e só aceita até o total permitido para um CNPJ. O mesmo aqui, ó, para o CPF. Aqui embaixo, para a data, perceba que com a data ele vai colocando as barras de forma automática. Tá vendo aqui, ó? Eu apenas digito números e ele põe a barra. Qual é a diferença desse para esse, ó? No de baixo, eu vou digitar 5/5 e vou sair, ó. Quando eu saio, ele coloca para mim a mesma formatação. A diferença é, aqui em cima, eu tenho que digitar tudo, 05/05/2019. Já aqui embaixo, eu apenas digito o dia, o separador, que no caso seria barra, digito o mês, e quando eu sair, o próprio código vai fazer essa formatação para mim. Aqui embaixo, ó, esse daqui é apenas número, ou seja, só vai aceitar número e uma única vírgula, para quando a gente for trabalhar com quantidades, né, de informações. E esse daqui seria o telefone celular, ó, com os dois, o DDD aqui, contendo ainda mais 8 dígitos. Então, eu vou te ensinar passo a passo como criar todos esses controles para que agora eu vou fazer um controle de estoque. Nesse meu controle de estoque, eu vou fazer um cadastro de uma pessoa. Eu quero o CPF dessa pessoa, quero o telefone, eu quero o CEP. Então, você vai pegar o campo CPF, vai adicionar lá. Vai pegar o campo CEP, vai adicionar só isso. Toda a validação vai ser feita de acordo com o que a gente precisa. Agora, olha só, quando eu passo o mouse, ó, no botão, perceba que ele muda de cor
e ele tem uma labelzinha, uma barrinha aqui do lado, dando um destaquezinho que aquele controle eu tô com o mouse sobre ele. São efeitos que eu vou te mostrar nesse curso. Quero que fique bem claro também que nesse curso eu não vou ter nenhuma criação de cadastro. Eu vou mostrar outra coisa importante. Aqui, ó, eu vou mostrar como fazer essa classe BD, certo? Que tem tudo relacionado à conexão com Firebird. Eu vou te ensinar muita coisa interessante aqui, tá? Esse nosso projeto, ele vai ficar assim, ó, a ponto de bala. Para quando a gente for criar um outro projeto, vai ser assim, ó, num passo de mágicas, você está desenvolvendo um outro cadastro a partir desse framework. Tenho certeza absoluta, tá? Que você não vai se arrepender se você estiver comprando esse curso aqui. Eu queria te mostrar aqui um exemplo de como a gente faria um cadastro, mas eu não sei se vai ser possível, tá? Deixa eu apagar aqui todos os campos. Eu tenho aqui um banco de dados que eu criei, que é aqui o banco de dados para a gente estar testando, que é esse aqui, ó, Framework. Eu vou abrir ele, porque eu acabei alterando o caminho dele, tá? Deixa eu vir aqui, ó, Database Registration, e vou abrir ele aqui. Dados, vou pegar ele aqui, ó, abrir, salvar e vou conectar a ele. Então eu tenho duas tabelas, a tabela teste e a tabela usuário. Tabela teste, eu tenho aqui, ó, os campos nome, valor, data e ativo. Eu vou colocar aqui esses campos, ó, vou pegar o txt para ser o nome, ok? Eu vou pegar o txt moeda para ser o valor. Olha só que bacana, hein? E vou pegar agora o txt data live para ser a data. E eu vou colocar aqui agora um botãozinho. Vou pegar aqui, ó, um controle button. Eu vou te mostrar como que a gente vai fazer um cadastro nessa nossa tabela utilizando esses controles aqui, certo? Então deixa eu só ver aqui, ó, esse campo, eu vou colocar o nome dele de txt nome, só para ficar mais fácil, né, da gente trabalhar. O campo moeda, eu vou colocar o nome dele de txt valor. E o outro campo aqui, que é o data, eu vou deixar somente txt data, certo? Então vou salvar aqui. Para eu salvar essas informações no banco, olha só o que a gente vai fazer. Primeira coisa, eu preciso obrigar, né? Suponhamos que eu quero obrigar o usuário final a passar todas essas informações aqui para serem salvas lá no banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu criei uma função chamada de validar campos, ok? E essa função ela vai ter o trabalho de saber se eu digitei ou não essas informações aqui. Como que eu vou usar essa função? Nesse curso eu vou te mostrar como criar, como usar, tudo passo a passo. Aqui eu estou te dando só um gostinho de como vai ser para a gente criar um cadastro. Então, vou dar 2 cliques no botão e vou fazer assim, ó, se o retorno da função geral, a função campo vazios, essa função ela me pede 2 parâmetros. O primeiro é um panel, certo? Onde estão os meus controles. Aqui no formulário principal, essa área branca é um controle painel. E o nome dele é panel 1. Então, eu vou vir aqui e vou passar como parâmetro esse controle. O que ele vai fazer? Essa função ela vai percorrer todos os controles que estão dentro desse panel e vai verificar se eles estão vazios. Vírgula. Essa função me pede também um controle error provider. Aqui no formulário principal eu tenho o controle error provider. Se você não entender, tá? Não tem problema. No curso você vai entender passo a passo. É esse controle aqui, ó. Aí eu vou passar esse controle também como parâmetro. Error provider 1, certo? Se o retorno dessa função for igual a verdadeiro, então eu vou escrever aqui, ó, return. Para quê? Para ele não executar o restante dos códigos aqui, certo? E eu vou usar a classe geral também e vou mostrar uma mensagem de OK. Só vou colocar aqui OK mesmo e você vai entender. Para que essa função valida campo funcione, eu tenho que pegar cada um dos controles que eu quero que sejam obrigatórios. Eu vou pressionar F4. Vou vir aqui na propriedade tag e vou colocar, por exemplo, ó, nome da pessoa. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso, tá? Esse campo, vou colocar valor do salário, só para a gente ter uma informação aqui. E o outro aqui que vai ser a data, eu vou colocar, por exemplo, data de nascimento.
Então, o campo que eu quero que seja obrigatório, eu vou alterar o valor da propriedade tag, ok? Então, quando eu executar, ó, vamos dar um F5. No momento em que eu clicar no botão, antes de fazer qualquer coisa, ele vai verificar se esses controles estão preenchidos, ok? Vamos executar aqui para a gente poder testar e você ver o funcionamento disso, ó. Cliquei no botão. O campo data de nascimento é obrigatório. Ele vai repetir sempre isso daqui, ó. O campo é obrigatório. Isso aqui vai sempre repetir. Isso aqui, ó, é o que vai mudar, que no caso é o que eu coloquei lá na propriedade tag. Vou colocar sair, ó, e ele fica piscando. Essa bolinha vermelha aqui é o controle error provider, ok? Ó, obrigatório. Então, deixa eu passar aqui uma data, vou passar a data de hoje, 15 de maio. Cliquei de novo, ó, o campo valor do salário é obrigatório, ó, e fica piscando aqui, ó. Então, vou passar o valor 1.500, cliquei novamente, o campo nome é obrigatório, então vou passar aqui o campo nome e você vai ver que agora ele não vai mais trazer essas mensagens de erro, ele já vai dar a mensagem de OK. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, com apenas 2 linhas de comando, fazer com que ele verifique todos os controles daquele painel. Pode ser um controle, pode ser 50 controles. Agora, como eu faço para salvar? Eu já vi que está tudo certo, eu quero salvar no banco, certo? Então, vou vir aqui, ó, fazer o seguinte, eu vou precisar criar uma variável. Na verdade, eu vou precisar de criar 2 variáveis, que eu tenho aqui lá no módulo BD, eu tenho a função salvar. A função salvar, eu vou precisar passar para ela, ó, alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é qual é a tabela que eu quero salvar. Depois, quais são os campos e quais são os valores. Então, aqui no FlameRobin, eu tenho, ó, a tabela teste. Então, eu vou passar aqui que a tabela que eu quero salvar é a tabela teste. Aí, para eu passar os campos e os valores, eu vou criar aqui uma variável. Essa minha variável, ela vai ser uma matriz, certo? Eu vou chamar ela de C, que vai ser de campos, e ela vai ser igual a uma nova string. E aqui eu passo que eu quero ela de... Aí eu vou passar a quantidade de campos que eu quero. Então, você nunca vai passar o ID, tá? Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4 campos. Então, eu vou passar aqui, ó, 4, ok? Aí, eu vou copiar e colar, porque eu vou precisar fazer a mesma estrutura para os valores, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, o C na posição 0, porque aqui, ó, a gente tem que colocar a posição 0, tá? Porque ele tem 4 posições, mas ele vai começar do 0. Aí você vai colocar aqui eu acho que é colchetes. Isso, você vai colocar o nome do campo que você quer salvar, ok? Então, o primeiro passo para usar esse framework é fazer a validação, se você quiser, né? Se você ter campos obrigatórios. Depois você vai criar essas 2 variáveis, uma para representar os campos e outra para representar os valores. Aí, na hora de chamar a função salvar, nós vamos passar a função C como campos e vamos passar a variável V como valores, ó. Só isso aqui. Agora, aqui a gente vai ter que preencher esses nossos valores, certo? Olha só, vamos fazer aqui para você ver, ó. É muito simples. Primeiro campo, ó, campo nome. Então, vou colocar aqui, ó. O campo é o nome. Qual que é o valor? É o valor que eu digitar lá no txt nome. Beleza. Agora, campo na posição 2, que no caso seria a posição 1. Vai ser o quê? Deixa eu vir aqui, ó. Valor. Aí, para poder salvar valores, eu vou ter uma função chamada, lá na classe BD, cvnum, que ela vai pegar o valor que está lá no controle, ó, no controle txt valor, na propriedade texto, e ela vai fazer um tratamento para que esse valor seja salvo no banco de dados de forma correta, ok? Agora, a terceira posição, que seria o índice 2, vai ser igual a quê? Deixa eu ver aqui, data. A data, ela tem uma formatação específica para ser salva no banco de dados. Então, eu vou passar aqui o valor aqui do índice 2, que vai ser salvo na data, vai ser igual à classe BD,
a função CVData, que vai fazer o quê? Ela vai pegar o controle que você passar aqui, ó, o texto desse controle, e vai trabalhar em cima dele, deixando ele em um valor próprio, um valor pronto para ser salvo como data lá no banco de dados. Agora, qual é a posição 4, que tem o índice 3? É o campo ativo, não é isso? Aí eu vou dizer que o valor para o campo ativo vai ser igual, aí eu vou colocar, por exemplo, a letra S, que eu quero que ele seja salvo como ativo. Então, olha só que simples. Só com isso daqui, ó, eu vou conseguir salvar essa informação lá no banco de dados, ok? Aí, a função salvar, ela vai devolver o ID que foi salvo. Então, eu vou fazer assim, ó, se a função salvar, ok? Se ela for maior do que 0, então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui o que ela vai retornar. Espera aí. Na verdade, aqui ela não vai retornar nada. Eu vou chamar, então, a função salvar. E aqui embaixo, ó, eu vou colocar uma mensagem de salvo com sucesso. Vamos executar Ctrl Shift S, ok? E vamos dar um F5. Na verdade, Ctrl Shift S ele salva o projeto, tá? Vamos dar um F5 para poder executar e a gente testar se ele vai de fato salvar essas informações lá no banco de dados. Primeiro eu vou vir aqui no banco e vou fazer um select na tabela teste, ó, botão direito, select from, e você vai ver aqui, ó, ele tem vários registros, vai até o número 31, e eu vou salvar um novo registro agora para poder a gente ver se ele vai salvar direitinho para você ver, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, registro teste, deixa eu colocar aqui a letra R maiúsculo, o valor eu vou colocar 50 mil, e a data eu vou colocar a data de hoje, 15 de maio. Cliquei, ó, salvo com sucesso. Agora vamos vir aqui no banco, vamos atualizar, ok? Vou dar um F4 e tá aqui embaixo, ó. Espera aí, é porque ele acaba salvando. Ele salvou aqui, ó, número 32. Se eu organizar aqui, ó, colocar order by, ou seja, ordene pelo campo teste ID, vou dar um F5 e um F4. Você vai vir aqui, ó, tá aqui, ó, registro teste e tá tudo certinho. Então, qual que é a vantagem de trabalhar com framework, principalmente que a gente mesmo desenvolveu? É que você vai ter segurança total na hora de escrever os códigos. Olha só, olha um pouquinho de código que eu escrevi e ele faz o salvar. Outra coisa, ele altera também, ó. Se eu tiver aqui, ó, vírgula, eu passar o ID que a gente acabou de salvar, que é o 32, olha só o que vai acontecer, ó. É claro que não é dessa forma que a gente vai fazer a alteração. Eu tô para começar agora, essa semana que vem agora, um novo curso, que eu vou usar esse framework para poder fazer um sistema completo. E nesse curso, você vai aprender como utilizar. Então, aqui, ó, eu quero, né, alterar esse registro 32 aqui, ó. Então, o texto que eu escrever aqui, ó, vou colocar registro 32 alterado. Vou colocar o valor de 10 e vou colocar a data de ontem, ok? Vou salvar, ó, salvo com sucesso. Vou vir aqui, de novo, ó, vou fazer um select e tá aqui, ó, registro 32 alterado, valor 10 e a data de ontem, entendeu? Então, é muito simples, vai ser muito fácil da gente trabalhar com esse nosso framework. Basta passar os campos, basta passar os valores, chamar a função salvar. Se aqui na frente tiver o ID, ele vai alterar. Se não tiver, ele vai apenas salvar, ok? Então, assim, isso é um pouco, né, do que a gente consegue fazer com esse framework. Eu espero que você goste. Se você tiver qualquer dúvida, você pode estar vindo aqui no meu site, ó, edvancabral.com.br. Aqui nesse curso aqui, ó, C# crie o seu próprio framework. Esse curso, ele está na promoção, tá? O valor dele vai ser R$ 80. Eu vou deixar ele até o dia 31 de maio, tá? Nesse valor. A partir do dia 1º de junho, o valor dele vai ser R$ 80. Clicando aqui em ver detalhes, ó, a gente tem aqui um total de 50 aulas. Eu ainda tenho mais uma aula que eu vou adicionar nele hoje ainda. E ele vai passar aqui, ó, de 9 horas e meia de duração, ok? Eu já tenho aqui 7 alunos. Alguns já até deixaram aqui, ó, as avaliações. Muito obrigado. Se você não ainda avaliou, se você não deixou sua avaliação ainda, se puder deixar, né, a avaliação vai ser muito bom para mim. E aqui na descrição, ó,
pode dar uma lidazinha rápida aqui e você pode vir aqui na parte das aulas e assistir, ok? Tem aqui ó, um total de 11 aulas gratuitas para você conhecer o que vai ser feito, dar uma olhada, ver se vale a pena ou não, tá? Aqui nós temos ó, a parte de comentários que você pode estar deixando uma pergunta. Ó, você pode avançar, pode voltar. Se você tiver logado no site, vai aparecer aqui ó, uma bolinha. Você pode ir marcando as aulas que você já assistiu, ok? Então é isso, eu espero sinceramente que você goste. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aqui no final do site tem os meus dados para contato, ó, celular, e-mail. Tem também o meu canal do YouTube, peço que você se inscreva, ative as notificações para a gente ficar cada vez mais perto e o meu canal crescer cada vez mais. Então, forte abraço, fique com Deus e vamos que vamos aí estudar, que a gente precisa estudar para a gente aprender. Até mais!